tarde aí, galera, professor Milton, esse é o meu canal, Milton Silva Filósofo. Peço a vocês aí que façam a inscrição, curtam os vídeos, compartilhem, enfim. Vamos aí, né, discutir aí mais um pouquinho da política brasileira. Nas últimas semanas fiquei aí sem fazer uns vídeos por conta das tarefas, por conta das aulas aí remotas, né, preparando aulas, então não fiz alguns vídeos aí a respeito dos comentários políticos que foram realizados durante as últimas semanas. Nas últimas semanas, segundo a imprensa, uma série de denúncias aí contra a família Bolsonaro, a respeito aí das rachadinhas, né, que são atos de corrupção, são atos de desvio de dinheiro público, coisas mal explicadas, uma família aí que não conhece, né, a questão do débito automático, débito direto autorizado, fica fazendo pagamentos com altos valores aí em espécie, depósitos nas contas da esposa do presidente, aí, segundo a imprensa tem relatado, por conta aí do Fabrício de Queiroz e de sua esposa, algo em torno de mais de 90 mil reais. Enfim, né, temos as contas aí do Flávio Bolsonaro sendo investigadas aí pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e segundo as denúncias e segundo a imprensa, mais uma vez, uma série de coisas aí mal explicadas. Enfim, né, temos aí atos de corrupção que, de acordo com a imprensa, tem sido aí noticiado e de acordo também com o Ministério Público tem sido investigado aí, e nós devemos ficar muito atentos a isso, né? Passamos nesses dias de mais de 115 mil mortes e hoje teve aí um evento falando sobre o Brasil superando a Covid, né? Amanhã teremos lá o Big Bang Day, que espero que não seja uma bomba que destrua definitivamente nossas esperanças, né? Porque temos aí um governo que está se aproveitando agora do auxílio emergencial, mas queria pagar um auxílio emergencial de R$ 200. Se não fosse a Câmara dos Deputados, esse auxílio de R$ 600 de hoje seriam de apenas 200 e talvez nem teria, né? Porque o presidente sempre foi contrário a essas políticas de assistências às pessoas menos favorecidas. Enfim, é necessário, é importante que isso seja dito, que esse auxílio emergencial pelo qual ele está se beneficiando hoje é coisa de responsabilidade do Congresso Nacional. Se não fosse o Congresso Nacional, você aí que está recebendo o auxílio emergencial teria um auxílio de R$ 200. É importante que isso fique claro. E ele está surfando na onda, né? Nos últimos mês e meio ele tinha ficado quieto. E ontem, ao ser interrogado a respeito da situação aí dos cheques e mais cheques e mais cheques, dos 1.000 cheques que foram depositados na conta de sua esposa, ele ficou nervosinho e ameaçou encher a boca do repórter de porrada, né? Esse é o presidente que nós temos, um homem que ameaça jornalista dando porrada. E hoje, desrespeitando mais uma vez as vítimas da Covid, disse que os jornalistas que enfrentam a Covid, que sofreram a Covid e morreram, são bundões e não são fortes como ele. Disse que a imprensa é maldosa. Maldoso é quando ele fala que os quilombolas têm lá 7 arrobas e não servem nem para procriar. Maldoso é quando ele fala em pronunciamento em campanha eleitoral que o país é um Estado cristão e não um Estado laico. Isso é maldade, que o governo é para a maioria e não para a minoria, que se a minoria se achar prejudicada, que vai embora. Isso é maldade. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Não podemos aceitar um governo que seja contra as minorias. Não podemos defender um governo e apoiar um governo que defenda um Estado cristão. Estado cristão nada, cara. As pessoas têm liberdade para serem judias, para seguirem as correntes africanas, para serem ateus, ateias, enfim. Aquilo que as pessoas quiserem. Tá? Não existe uma única forma de amor. O amor é livre, o amor é para todos. Não existe um único tipo de família.
tá? A família é aquela que respeita. Esta família tradicional que tanto defende é a família que estupraram a garotinha lá dos 6 aos 10 anos e a engravidaram. Essa é a família tradicional, né? Essa família tradicional vai ao hospital e fica chamando de assassina uma garota de 10 anos. Essa família tradicional que perante a lei é permitido o aborto nas condições que a garota lá sofreu do Espírito Santo, foram lá e chamaram médicos de assassinos, queriam invadir o hospital. Isso é família tradicional? Será que eles têm a noção do que eles estão defendendo? Enfim, tá? Então nós temos um governo que defende práticas absurdas. Um governo que, segundo a imprensa, está envolvido sim em práticas ilícitas, em práticas corruptivas, em práticas que desoneram o bem público, que prejudicam o bem público, que prejudicam as pessoas. Isso é um problema, isso deve ser combatido, isso não deve ser aceito, isso deve ser enfrentado. Não podemos nos calar, né? Nós temos que usar aí nossas redes sociais para combatermos esse governo que está destruindo o país. Um governo em que um homem, em um presidente, saiu às ruas descumprindo as orientações do Ministério da Saúde. Um governo que há 100 dias tem um ministro interino da saúde. Um governo que teve 4 ministros da educação e a educação está largada, está jogada. Tá? Não houve uma propaganda oficial de combate à Covid. Não houve um incentivo do Ministério da Educação para termos aí as aulas online. Se não fosse aí os governos estaduais, os governos municipais que fizeram trabalhos de programas de chips e de outras coisas aí para que os alunos não tivessem aula, o Ministério da Educação do governo Bolsonaro não fez nada. Isso é importante ser dito. Precisamos combater este mal e não combater com violência, combater com palavras, combater com ideias, combater com críticas e não nos calarmos. Não podemos nos calar perante os absurdos deste governo. Este governo é um governo nefasto. Este governo é um governo que pratica ilicitudes. Esse é um governo que pratica coisas que desrespeitam os valores da República, que desrespeitam a Constituição, que desrespeitam as normas, que não se preocupa com as mortes de mais de 114 mil pessoas, quase 115 mil. Isto é uma vergonha. Tá? Isto é inaceitável nós termos que conviver com um governo desse. Com um ministro da Economia que queria, lá no início, cancelar simplesmente os contratos de trabalho. Né? Que queria que as pessoas fossem demitidas sem nem remuneração, que não queria pagar aí o auxílio emergencial. Isto é fato. Tá? Paulo Guedes com sua política aí e vai ferrar você da classe média que achava que ia ter benefícios com esse governo. De liberal esse governo não tem nada. Esse governo sequer, esses caras que estão lá no Ministério da Economia, sequer devem ter lido os clássicos liberais. Stuart Mill, John Locke, Adam Smith, David Ricardo, não devem ter lido porcaria nenhuma, nem sabem o que são, nem sabem o que defenderam, tá? Stuart Mill, John Rawls, não leram esses caras, não leram, tá? Então, esses caras falam que são liberais, são ortodoxos, são tradicionais, são reacionários, estão ferrando não só o pobre, como você aí da classe média, que tem uma renda mensal aí de 5 a 10 mil, vai se ferrar nesse governo. Tá? Porque ele vai deixar de descontar no imposto de renda, segundo o projeto que eles têm aí, escolas e planos de saúde. Aí nós vamos ver, né? Quer taxar livro, que absurdo, cara. Num país em que a leitura já é tão empobrecida, vão taxar livros, colocar imposto em livros, que absurdo. Mas é isso que parece, né? As pessoas não querem ter. Tenho meus livros aqui de fundo, li praticamente a maioria deles. E são caros os livros no Brasil, né? Tanto que compro a maioria dos meus em sebo, onde consigo pagar mais barato. E agora o cara quer taxar livros, que absurdo, tá? Então, é esse o governo, um governo que não está preocupado
com a educação, não está preocupado com as vidas que foram perdidas pela Covid, muito pelo contrário, tem que ainda aturar provocações do presidente. E o senhor Alexandre Garcia também, né, um homem empregado numa rede nacional, numa rede de televisão, vai lá participar de um evento do governo federal. Isso é um absurdo. Esses jornalistas passapanos, esses jornalistas aí que ficam puxando o saco de um governo que não é bom e que espero não se reeleja. Peço a vocês que, se gostaram do vídeo, compartilhem, curtam e se inscrevam no canal. Um abraço a todos.